É isso mesmo? Shabbat Shalom, meus irmãos. É bom a gente iniciar mais um Shabbat, mais uma noite de Shabbat reunidos, né? Diante do nosso Deus e sentados agora, né? Com a sua palavra em mãos. A porção semanal da palavra de Deus, da Torá da semana, ela trata de algo muito importante, né? Que na verdade é o cerne, né? A alma da mensagem cristã, que é perdão. Perdão e arrependimento é uma mensagem essencialmente messiânica. Yeshua já começou o ministério dele falando sobre isso, como nós bem sabemos. No entanto, existe algumas coisas sobre perdão que eu queria chamar a atenção de vocês, para que vocês, todos nós, né, fôssemos abençoados com essa palavra. O Salmo 99, que eu pedi para você fazer uma leitura aí anteriormente, né, versículo 99, versículo 8, ele traz um ensinamento sobre perdão, que isso não é um detalhe, isso é parte dos ensinamentos bíblicos, é parte da instrução divina que acompanha nossas vidas, não é? Perdão é uma dádiva divina, Deus perdoa e Deus ordena também que nós perdoemos as pessoas. E mais ainda, na oração de Avinu Sheba Shammai, a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso Celestial, que Yeshua ensinou, ali tem uma condição atribuída ao perdão que não pode ser ignorada. Yeshua ensina para a gente que a gente é perdoado, a gente recebe perdão proporcional ao perdão que nós damos aos outros. Quer dizer, isso coloca a gente numa posição de homens que devemos perdoar e de homens que devemos também ser perdoados, não é? Eu não posso exigir que você perdoe as pessoas, mas nós temos que instruir a respeito do que Deus ensina sobre perdão. Quem está submetido aos ensinamentos bíblicos tem que entender que o perdão, ele faz parte, ele é uma condição, e esse perdão de Deus está atribuído a liberar perdão aos outros, né? Então, assim, a mensagem messiânica é essa, né? Muito clara. Isso não pode ser ignorado, não pode ser diminuído. Na vida de Esaú e Esaú e Jacó, tem uma passagem que fala exatamente sobre isso. É uma passagem que aparentemente não tem a ver com perdão, mas que o autor de Hebreus vai dar uma grande lição para a gente sobre isso, né? Edom, não é isso? Que ganhou o apelido de Edom por causa dessa passagem lá em Gênesis, porção semanal, né? Gênesis capítulo 25, né? Esaú e Jacó, ele ganha o nome de Edom exatamente por causa desse trecho. Edom, a raiz da palavra Edom é vermelhado ou sangue, né? Enfim, hoje a palavra Adão, Adamá, né? Dam e outras palavras hebraicas tão conhecidas na Bíblia, né? E no linguajar judaico, que tem a ver com vermelho, avermelhado. E é ali que Esaú ganhou o apelido de Edom, que significa avermelhado, porque o que ele faz? Ele literalmente negocia, cede, vende o direito de primogenitura dele por um guisado de lentilhas avermelhadas, né? E aí que aquilo foi algo totalmente desprezível aos olhos de Deus. É muito importante entender isso. Jacó também não procedeu de maneira correta, né? Jacó ele procedeu de maneira totalmente inapropriada aquilo que ele fez também não foi correto, se apropriar da condição do irmão e negociar a primogenitura, e consequentemente ele recebeu, que foi legítima a venda. É importante representar isso. A primogenitura, na tradição bíblica, ela representa a messianidade, né? Todo primogênito, tudo que abre o ventre, é uma alusão ao Messias, porque o Messias é o primogênito de toda a criação. Então, assim, você que é filho primogênito, você tem em você o emblema do Messias, tem um emblema messiânico em si. Toda a criação, todo ser que nasce, que abre o ventre, também tem em si o emblema. O Messias está estampado na criação. Por isso que é importante. E aí, vender esse direito é perder a oportunidade de receber, no caso de Esaú e Jacó, então, que era o início do povo, a construção do povo judeu ainda, né? Edom, ele deixou de ser
sabe? Assim, aquele do qual o Messias descenderia. Quer dizer, isso não foi qualquer coisa. O agravo foi maior ainda. Em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, o Eterno Malaquias já traz essa instrução de Deus exatamente pontuando essa questão. O que ele fala ali? Eu amei Jacó. Amei Jacó como? Aborrecendo Esaú. Por que ele aborreceu Esaú? Porque Esaú vende. Ele despreza aquilo da qual ele nasceu para receber. Ele sabia da importância, né? Exatamente. E aí? O que isso tem a ver com perdão? A questão em muitos momentos de nossas vidas, e não são poucos esses momentos, a gente age por impulsão do momento. A condição nos faz falar demais, não é? Pressiona a gente a falar demais. A condição emocional nos faz a gente fazer, às vezes, votos tolos, sabe? O momento, a situação, né? A condição, a conjuntura nos faz apostar, até financeiramente, não apostar em jogo, mas fazer um investimento, acreditando que aquilo ali é o momento oportuno, enfim. E todas essas condições momentâneas que nos fez tomar decisões, às vezes exageradas, elas acontecem e elas têm consequências. E às vezes isso pode fazer com que a gente se arrependa. Olha, não foi o momento certo de investir. Olha, eu falei porque eu estava tenso. Olha, eu tinha acabado de perder um parente, então eu estava vulnerável emocionalmente. Ok, tudo isso é justificável. Tudo isso motiva o perdão. No entanto, as sequelas nem sempre são tiradas por Deus. E é muito importante frisar isso. Nem toda atitude que a gente tem, que a gente se arrepende, ela faz com que a gente tenha a condição revertida a nosso favor. E isso não pode ser ignorado. Aí olha o que o autor de Hebreus fala em relação a isso, comentando a porção semanal da Torá. Porção semanal Toledote. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14 em diante. 14 a 17, na verdade, né? O autor de Hebreus fala assim, acompanha comigo a leitura. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Eterno. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz alguma de amargura que, brotando, perturbe vocês, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja impuro algum, ou profano, como foi Esaú, o qual, por uma só refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Saibam ainda que, em seguida, querendo herdar a bênção, que bênção? A bênção de poder descender o Messias, né, que seria a bênção da primogenitura, né, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Não é? Então quer dizer, Esaú entrou exatamente nessa condição. Ele estava numa condição de fome extrema, depois de ter passado um certo tempo caçando, sabe? E o irmão dele aproveitou aquela condição e negociou com ele a primogenitura. Ele aceitou o negócio, fez o negócio, um mau negócio, do qual ele só pôde cair em si depois. A gente sabe que na história de Esaú e Jacó, ele ficou com tanta raiva do irmão dele, que ele tentou matá-lo, né? Tentou matar o próprio irmão. Isso não aconteceu, claro, porque Jacó foi para longe, se contaram anos depois, e houve arrependimento, houve reconciliação, mas a raiva, a amargura, fez com que ele caísse em si, e aí caiu em si tarde demais. O que isso diz para a gente, meus irmãos? Primeira coisa, Adonai não nos absolve por causa de uma pressão, de uma tensão emocional, porque Adonai, ele exige que o tempo todo a gente esteja em estado de sobriedade. Mas é impossível a gente ficar 100% em estado de sobriedade, a vida pode nos impulsionar a tensões emocionais, é verdade. No entanto, isso não nos torna isentos da nossa responsabilidade, não nos torna. Imagina uma pessoa que estava alegre demais aí, né? Alegre demais, e aí bebeu demais por conta disso, estava celebrando uma festa,
e aí pegou o carro e bum, causou um acidente ou cometeu um delito grave. Isso não vai isentá-la em hipótese alguma da responsabilidade de ter conduzido aquele veículo. E com você e comigo é a mesma coisa. A gente, apesar de tudo isso, o controle da nossa vida não pertence a nós, está em nossas mãos, sabe? E aí, em momentos de tensão, a recomendação divina é: fique em silêncio. Está tenso demais? Está pressionando demais? Está eufórico demais? Cale a boca. É a recomendação divina. Cale a boca. Por quê? Porque você pode fazer negócios das quais você pode amargamente se arrepender e não encontrar uma reparação, mesmo que você busque o arrependimento. Assim, com Adonai se encontra a fonte do perdão. Com ele está o perdão. Nele está o perdão. Mas a cura também está com ele. Mas nem sempre Adonai ele reverte as sequelas de uma iniquidade, gente. Conheceu alguém, por exemplo, que foi dependente químico por muito tempo? A pessoa conseguiu se libertar daquele vício. E às vezes ela continua ainda com problemas ligados, problemas de saúde que eu digo, né? Ligados àquela dependência que ela teve. Adonai pode curá-la? Claro que pode, e faz isso também. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra. Ele pode fazer com que aquilo continue com a pessoa. E mais ainda, se não está nesse caso da dependência, claro, né? Se a gente fez um mau negócio, que feriu alguém, que magoou alguém, sabe? A sequela ela também pode permanecer. O autor de Hebreus, ele recomenda para a gente, ele está dizendo para a gente que, na verdade, que é o detalhe disso tudo, né? Ele fala assim, olha, que não haja raiz de amargura. Por quê? Porque a raiz de amargura ela vai novamente brotar, ela vai causar perturbação e ela vai contaminar a pessoa. É muito interessante isso. Por quê? Porque a amargura, assim, a tradição judaica nos ensina a compreender melhor a amargura comendo coisas amargas, né? Por exemplo, durante a festa da Páscoa, a gente é ordenado a consumir ervas amargas durante os 7 dias. E não tem maneira melhor de lembrar da amargura da escravidão do que consumindo aquelas ervas que chega a lacrimejar os olhos da gente quando a gente ingere, né? Por quê? Porque o paladar, engraçado, né? Uma porção muito pequena é o suficiente para não trazer uma amargura no organismo, no nosso corpo todo, sabe? E é uma lição, é um ensinamento, uma instrução que Deus nos dá, que é para trabalhar exatamente isso. A amargura, ela pode enraizar e a raiz dela faz brotar perturbação. E em estado de perturbação não se deve fazer negócio algum, não se deve abrir a boca. Caso contrário, né, situações irreversíveis podem acontecer. Esaú fez um péssimo negócio e se arrependeu, mas o arrependimento dele, o choro dele, não reverteu a condição dele, sabe? Não reverteu a situação dele. Ou seja, é melhor não fazer do que fazer e ter que estar dentro dessa situação. O que é isso? É a lição preventiva da Bíblia, né? A Bíblia, ela, por excelência, é um livro preventivo. Não faça, não toque, não coma, não se aproxime. Para quê? Para que você não tenha esse dano, sabe? Exercício, a prevenção, ela é algo que é exercitado ao longo da vida. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai estudando os mandamentos, praticando os mandamentos, guardando os mandamentos. Para quê? Para que a gente chegue ao ponto de ficar treinado, de fugir, de resistir tudo aquilo que poderia conduzir a gente a uma caída, uma queda, né? Uma ruína, uma desgraça, entre outras questões. A grande lição da vida de Esaú e Jacó é exatamente para que você e eu aprendamos a entender o peso das nossas decisões e as responsabilidades que nós temos sobre elas. Amém, meus irmãos? Que nesse início de sexta-feira, de Shabat, nessa sexta-feira à noite, a gente inicia a nossa semana voltados, sabe? Contemplando as nossas responsabilidades para com Deus, buscando paz com todos e santificação, que nos faz ver Adonai naquilo que é puro e naquilo que não é puro, para a honra e glória do nosso Deus. Amém?
Shabbat Shalom a todos, que Adonai nos abençoe e nos guarde e nos dê um bom Shabbat. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém.